Olá, queridos, mais uma vez voltamos aqui, direto de Belém do Pará, levando até você a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Lembrando, eu sou o pastor Márcio e vamos trabalhar agora aqui o livro de 2 Reis, capítulo 22, o tal qual veremos o segundo rei mais jovem dessa história a governar Judá. O verso 1 diz: quando Josias começou a reinar, tinha 8 anos de idade e reinou em Jerusalém 31 anos. E o nome de sua mãe era Jedida, filha de Adaías de Boscate. Joás, ele foi o rei mais novo que assumiu a Judá, e ele tinha 7 anos. Vamos ver aqui, amados, que Manassés, ele é avô de Josias, que foi criado sobre o piedoso rei Ezequias. Infelizmente, Manassés chegou a ser o pior rei de Judá. E em outros episódios nós vamos ver que ele pôde se arrepender diante do Senhor do seu pecado. Nós vamos ver que Josias, mesmo tendo em sua cadeia hierárquica Manassés, seu avô e seu pai Amon, chegou a ser um dos reis mais piedosos que Judá pôde se obter. O verso 2 diz: e fez o que era reto perante os olhos do Senhor, e andou em todo o caminho de Davi, seu pai, sem apartar-se nem para a direita, nem para a esquerda. Josias teve seu nome anunciado há mais de 300 anos antes de seu nascimento, ainda lá no livro de 1 Reis, capítulo 13, verso 2. E nós vamos ver que este rei começa a preparar novamente o templo do Senhor, conforme diz o verso 3. E aos 18 anos do rei Josias, o rei enviou a Zafã, o escrivão, filho de Azalias, filho de Mesulão, escriba, à casa do Senhor, dizendo: vá até Ilquias, o sumo sacerdote, ele diga que recolha o dinheiro que se colocou na casa do Senhor, o qual ajuntaram do povo os guardas da porta. Queridos, vale ressaltar que, assim como o profeta Isaías estava ali relacionado com o rei Ezequias, aqui nós vamos ver também o profeta Jeremias relacionado com o rei Josias. Provavelmente, com 16 anos de idade, o rei Josias, ele é aí auxiliado espiritualmente pelo profeta Jeremias, e assim se rende ao Senhor de uma forma divina e agradável perante os olhos do nosso Deus. Ou seja, após Manassés e Amon, né, nós vamos ver que esta herança aí de um mau reinado não prevaleceu sobre Josias. Pelo contrário, ele pega e faz a renovação do templo e o edifica e os consagra novamente perante ao Senhor. Em uma revolução financeira, também faz com que este templo ele seja aí restaurado e reavivado. O verso 5 diz que o ponho nas mãos dos que fazem a obra, que tem o cargo da casa do Senhor, e que entreguem aos que fazem a obra da casa do Senhor para reparar as aberturas da casa. Aos carpinteiros, aos pedreiros e aos edificadores, e para comprar madeira e pedra de cantaria para que reparem a casa, e não se pedia conta do dinheiro, cujo manejo lhes confiaram, porque eles procediam com fidelidade.
ou seja, esse rei ele estava com um aparato ao seu lado, de uma forma fidedigna, de uma forma o tal qual o Senhor, olhando para o seu coração e vendo a sua conversão, colocou ao seu lado pessoas que realmente poderiam contribuir para este reinado benquisto aos olhos do Senhor. Conclusão para este momento do rei Josias, atrelado ao nosso momento, ao tempo de hoje. O Senhor diz que onde estiver o nosso coração, aí estará o nosso destino. Nós vamos ver que o coração agora deste rei estava conforme a vontade do Senhor, e o Senhor proveu todas as coisas. O Senhor diz para mim e para você no dia de hoje que se o nosso coração estiver no Senhor, Ele também nos dará um aparato, Ele nos dará da graça, e nós viveremos aí conforme a sua bondade e seremos mais que vitoriosos, pois Ele fará coisas grandes nas nossas vidas e nós aí iremos bendizer ao nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Entenda uma coisa no dia de hoje: o Senhor é contigo, o Senhor é por ti, e Ele fará todas as coisas para o bem daqueles que amam e cooperam para a obra do Senhor. Do verso 8 em diante, nós vamos ver o livro da lei sendo descoberto. O verso 8 diz: o sumo sacerdote Ilquias disse a Safã, o escrivão: achei o livro da lei da casa do Senhor. E Ilquias deu o livro a Safã e ele o leu. Nós vamos ver aqui, meus amados, que na verdade era o Pentateuco original que tinha sido escrito por Moisés e que supostamente tinha sido colocado ao lado da arca e que possivelmente ficaram escondidos durante o reinado de Manassés e Amon devido à sua impiedade quando se voltaram contra o Senhor. E este livro tinha sido escrito por Moisés, ou seja, ditado pela própria boca de Deus, 800 anos mais ou menos antes do nascimento do rei Josias. Por isso foi para eles um descobrimento aí incrível. Verso 9: vindo logo Safã, o escrivão, ao rei, deu ao rei a resposta e disse: os teus servos ajuntaram o dinheiro que se achou no templo e o entregaram nas mãos dos que fazem a obra, que tem o cargo da casa do Senhor. Ou seja, vamos ver aqui os cumprimentos da ordem do rei sendo aí solicitado exatamente como ele queria. O verso 10 diz: deste modo também Safã, o escrivão, declarou ao rei, dizendo: Ilquias, o sacerdote, me deu um livro, e Safã o leu diante do rei. Não sabemos ao certo a totalidade dessa leitura, mas nós vamos aqui dizer a você que o Pentateuco ele consiste nos 5 primeiros livros da Bíblia, que são Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Verso 11: quando o rei ouviu as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. Nós vamos ver aqui que a partir deste verso 11 é possível interpretar que o homem ele pode muito bem saber sobre a sua vida espiritual, ou se realmente não está nos caminhos do Senhor quando ele começa a ler as escrituras sagradas, porque ele começa de fato a analisar os seus caminhos, se eles são corretos ou se eles são tortuosos, e assim nos dão a possibilidade de nos entregarmos de fato ao Senhor. Verso 12: logo andou o rei a Ilquias, os sacerdotes, e a Aicão, filho de Safã, e a Aquibor, filho de Micaías, e Safã, o escrivão, e a Asaías, o servo do rei, dizendo: vão e pergunta ao Senhor por mim,
pelo povo e por todo Judá a respeito das palavras destes livros que se achou, porque grande é a ira do Senhor que se encheu contra nós. Portanto, aos nossos pais não escutaram as palavras deste livro para fazer conforme a tudo o que foi escrito. Ou seja, nós vamos ver agora aqui que Josias começou a entender o que Judá fazia para o Senhor se irar contra este povo. E que até neste exato momento Judá estava fazendo mesmo no seu reinado. Ou seja, tinham abandonado a lei do Senhor para ir atrás de ídolos, de imagem e de esculturas em lugares altos que o Senhor já tinha aí abominado, e assim fazendo com que a presença do Senhor viesse se retirar do meio do povo de Judá. Dos versos 15 ao 19, nós vamos ver o Senhor tratando com o povo de Judá, dizendo que o Senhor os tinha enviado a eles, que o Senhor aí iria trazer mal sobre este lugar, sobre aqueles que habitavam em Judá, porque eles tinham o deixado, tinham queimado incenso a deuses estranhos e assim tinham provocado a ira do Senhor em todas as obras de suas mãos. E o meu furor contra este lugar se acendeu e não se apagará. No verso 18, nós vamos ver que o Senhor ele faz uma restrição, dizendo: mas ao rei de Judá, que vos enviou para que perguntassem ao Senhor, direis assim: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a respeito das palavras que ouvistes do livro, e o teu coração se enterneceu e te humilhaste diante do Senhor, quando ouviste o que eu pronunciei contra este lugar e contra os que nele habitam, que deveriam ser assolados e malditos, e rasgaste as tuas vestes e choraste na minha presença, também eu te ouvi, diz o Senhor. Nós vamos ver aqui, amados, que um verdadeiro coração, ou seja, um coração sincero, quebrantado diante do Senhor, sempre será recolhido ou reconhecido diante do nosso Senhor, o Deus Pai, o nosso Deus celestial. E isto que Josias fez, o que a igreja moderna, ou seja, precisa fazer diante de Deus para hoje voltar verdadeiramente ao aprisco do Senhor e não viver de qualquer forma, e não achar que está servindo a Deus e também ao mundo ao mesmo tempo, e está aí vivendo em um conto de fadas ou vivendo de uma forma tal qual Deus ele não queira que a gente venha viver. Por que eu digo conto de fadas? Porque uma hora está bem na igreja e uma hora está mal fora da igreja. Ou seja, o crente hoje querendo viver duas faces e muitas vezes com um falso arrependimento do seu pecado, porque temos o pecado aí corriqueiro nas nossas vidas e achamos que pecamos hoje, e desse mesmo pecado de hoje nós pedimos perdão e Deus assim nos perdoa, mas quando é no dia de amanhã, no dia seguinte, voltamos a fazer e a praticar o mesmo pecado de ontem e achando que vamos novamente pedir perdão e Deus ele vai perdoar sempre os nossos pecados. Queridos, que nós possamos tomar aí cuidado com esses pecados corriqueiro nas nossas vidas e achando que o pedido de perdão ele realmente está aí sendo feito corretamente, onde nós estamos sendo errôneos diante do Senhor, porque este pedido não está sendo sincero, não está sendo verdadeiro, porque nós voltamos a cometê-lo novamente. No verso 20 diz: portanto, eis que eu te recolherei com os teus pais, e tu serás escolhido ao teu sepulcro em paz, ou seja, recolhido ao teu sepulcro em paz, e não verão os teus olhos todo o mal que eu trarei sobre este lugar. E eles trouxeram ao rei a resposta.
Josias, ele foi morto em uma batalha contra os egípcios, mas ele foi sepultado conforme a palavra do Senhor, sepultado em paz, o que significa que não viu o terrível mal que veio sobre Judá por conta do seu coração arrependido e quebrantado diante do Senhor. Ou seja, após a morte do rei Josias, em última instância, resultou-se na destruição desta nação. Ou seja, mesmo Josias sendo rei piedoso, rei benquisto aos olhos do Senhor, Judá continuava a praticar o seu pecado, Judá continuava a ser malquisto aos olhos do Senhor de uma maneira aí geral. Ou seja, a persistência, né, do seu caminhar pecaminoso levou o Senhor a trazer juízo sobre este povo de uma forma terrível, o tal qual ele mesmo tinha falado, e somente aí abstendo o rei Josias desta sua fala. Amém? Queridos, esse foi aí o livro de 2 Reis, capítulo 22. Que o Senhor te abençoe, te dê graça, te dê vida, te dê ânimo, que o Senhor possa aí fazer um mover sobre céus e terras ao teu respeito. Amém? Voltaremos aqui amanhã, trazendo até você o livro de 2 Reis, capítulo 23.